Fala galera, como eu falei mais cedo aí, hoje eu vou estar postando o primeiro capítulo, né, da minha história aí. Contar um pouco pra vocês de como tudo começou, de como a minha vida, a vida da minha esposa foi totalmente mudada e mexida por conta de todos esses acontecimentos. Eu acho que nada mais lógico, né, do que começar pelo começo, né, da história, como tudo começou. Algumas pessoas que já estão me seguindo aí já me conhecem de longa data, alguns são até amigos de infância, me acompanharam, tipo, sabem bem da minha vida, outros não, vocês vão passar a conhecer um pouco agora. Toda essa história ela começou na minha adolescência, através de algumas referências parentais que eu tinha, né? Referências que eu tinha dentro da família, que eu acabava vendo e achava que era normal, em questão de finanças, em questão de como lidava com dinheiro, em questão de como lidava com a vida financeira. Então, vendo isso, eu cresci com alguns parâmetros errados. Já deixando bem claro que essa história não se trata de vítima e culpado. Não tem vítima e não tem culpado. É uma história de erros e consequências. Decisões erradas e consequências que estão sendo colhidas até hoje. Então, tudo começou na minha adolescência. Sempre fui um garoto dentro do padrão, tranquilo. Certa parte, né, certo ponto da minha vida, eu conheci a bebida, conheci o álcool e era da igreja, né? Sempre fui criado dentro da igreja, sempre fui criado dentro de um berço evangélico, nunca frequentei outra religião, nunca saí, né, da religião evangélica. Mas com o passar do tempo, a gente chega naquela fase da adolescência em que a gente quer desfrutar, a gente quer conhecer as coisas, a gente quer viver a nossa própria vida. E eu fui aquele cara que eu não gostava de receber conselhos. Não gostava de ouvir meu pai, não gostava de ouvir minha mãe, não gostava de ouvir minha avó, não gostava de ouvir meu tio. Todas as pessoas que tentavam me aconselhar, eu sempre dava uma desculpa, eu sempre tentava fugir, eu sempre tentava correr de conselhos. Não era um cara que aceitava muito, né, repreensões, não aceitava muito ser disciplinado. Embora eu era tranquilo, eu tinha esses problemas. Então, era meio lógico que uma hora ou outra isso ia tender a dar problema. Eu não imaginava que fosse dar problema agora, na minha vida adulta. Mas é por isso que é muito importante que a gente sempre deixe bem esclarecido, que a gente tenha entendimento das causas e origens de tudo que acontece na nossa vida. E se eu tivesse percebido lá atrás esses erros, se eu tivesse identificado isso lá atrás, eu teria conseguido controlar a tempo os danos que têm acontecido agora. Então, resumindo, essa minha história começou na adolescência. Pelo consumo de álcool, eu passei a gostar muito de beber, passei a beber de forma desenfreada, bebia praticamente aí todos os dias, né? Isso em torno dos meus 17, 18 anos, 19 anos, foi a minha fase ali mais intensa, onde eu queria beber realmente de segunda a segunda, queria sair direto, só que o problema era que nada me faltava. Meus pais não me deixavam faltar nada, minha família não me deixava faltar nada, só que eu sempre fui o cara que queria mais. Então eu confundia a ambição com ganância. Porque, na verdade, naquela época eu não era ambicioso, eu era ganancioso. Porque as coisas que eu visava eram muito além de ambição. Então eu tinha dois grupos de amigos naquela época. Um grupo era aquele grupo que sempre tem um poder aquisitivo melhor, sempre tem mais dinheiro, sempre tem condição de estar em lugares melhores. E tinha outro grupo que era o grupo que era da minha infância, o grupo que sempre estava mais perto, sempre estava mais próximo. Só que o grupo que eu queria me encaixar era o grupo que tinha um poder aquisitivo maior, aonde eu não conseguia acompanhar. E aí foi quando começaram os meus problemas. Eu não queria tênis bonito, eu não queria roupa bonita, não queria o celular do ano. Quem me conhece sabe que eu tive iPhone uma vez e, se eu não me engano, foi o iPhone 5, quando já estava já no 11. Então, assim, super desatualizado porque eu nunca liguei. Eu nunca tive essa ganância por ter bens materiais. O meu negócio era ter dinheiro para beber. Então, o problema do alcoolismo se encontrou com a ganância e começou a gerar um problema muito maior na minha vida, que foi aonde eu comecei a ter desencontros, né, de informações. O meu caráter começou a ser distorcido, porque eu comecei a querer arrumar dinheiro de qualquer custo para poder beber, para poder estar em festas, para poder estar nas melhores baladas, para poder estar nos melhores lugares. E muitas das vezes eu conseguia estar, mas aonde muitas das vezes eu arrumava esse dinheiro era com agiota, era com banco. Tem até um episódio que depois eu vou contar pra vocês de um cartão que eu consegui com o banco, meu nome era sujo, e eu estourei esse cartão em menos de 2 horas, numa festa de faculdade, numa balada. Os meus amigos chegados, eles sabem dessa história e eles acham loucura até hoje, porque eu estourei um cartão em menos de 2 horas. Isso é absurdo, isso é fora do normal.
Por quê? Porque existia um descontrole financeiro muito grande em mim, que ainda existe hoje, mas que está sendo tratado, porque eu identifiquei isso. Um pouco tarde, mas identifiquei. Então esse foi o começo de tudo. O descontrole financeiro, querer estar em lugares, em ambientes onde não me cabiam naquele momento, onde eu não tinha condições de estar. Isso não cabe, não vale somente para bebida, para balada. Porque eu vejo e conheço muitas pessoas que se afundam simplesmente pelo desejo de estar em ambientes que ainda não está no momento dela estar. Não é que você não vai chegar. Você vai chegar naquele lugar, você vai chegar naquele local, você vai ter acesso àquele ambiente. Só que você precisa de um tempo para se estruturar, um tempo para se planejar, um tempo para você poder montar um objetivo, uma meta para que você chegue naquele lugar. Então, o começo da história foi esse. Hoje você pode pensar assim, caramba, 80 mil só por isso, só por isso. Foi ali que começou. Se ali eu tivesse identificado o meu problema, hoje eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Não estaria passando pela vergonha, pela dor que muitas vezes eu passo. Não é fácil dever 80 mil. Eu sei que tem muita gente que deve mais do que isso. Só que não é fácil. Cada pessoa lida com esse problema de alguma forma. E eu estou aprendendo a lidar com isso dessa forma, entendendo que eu tenho esse problema e sei que também existem milhares de pessoas que também têm esse problema, às vezes até pior. Só que não sabem como resolver, não sabem como sair, não sabem como ter uma estratégia, uma conversa com alguém. Eu precisei, muitas vezes, da primeira vez que eu peguei com a Jota, eu precisei conversar, precisei negociar, porque não foi só uma vez. Eu peguei diversas vezes. Diversas vezes. E você só vai se enrolando, você só vai se embolando, você só vai entrando numa bola de neve. É um poço sem fundo. Então, esse é o começo de tudo. Ah, João, 80 mil. Sim, 80 mil, com tudo. O descontrole da minha vida me gerou isso tudo. Todo esse problema. Então, que você possa refletir nesse começo. Se você está nesse começo, se você está passando por esse começo também, já é um sinal de alerta para você que dá para resolver ainda. Dá para voltar atrás. Dá para fazer alguma coisa. Não deixe chegar ao ponto de tá tudo desmoronando para você tentar resolver. Porque dá para resolver rápido, de forma mais simples do que você chegar, às vezes, no fundo do poço para querer sair de lá. Então, desde já eu quero convidar você que está passando por uma situação parecida, que já passou também, para participar dessa jornada comigo e vamos sair dessa junto. O projeto aqui é Saindo do Buraco e a gente vai sair.